Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula, né? Eu quero que vocês abram a apostila no módulo 53, na página 223. E hoje nós vamos aprender sobre os gêneros textuais. Vamos lá? Bom, então o primeiro gênero textual que a nossa apostila trouxe para que vocês aprendam e que vocês já sabem, que a gente já treinou bastante a narrativa, é acerca do conto. Vamos ler junto? A palavra conto refere-se a uma narrativa breve e fictícia. Então, grifem, breve e fictícia. A sua especificidade não pode ser fixada com exatidão, porque a diferença entre um conto extenso e uma novela é muito difícil de se determinar. O que eu quero que vocês gravem acerca do conto? O conto, ele apresenta um grupo reduzido de personagens e um argumento não demasiado complexo. O que ele quer dizer com isso? O conto é uma narrativa breve, certo? Então, sempre lembram disso. O conto é uma narrativa que ele vai apresentar os mesmos elementos do romance e de uma novela. Por isso que ele fala que é muito difícil diferenciar. Mas o que vai fazer com que você identifique o conto é que ele sempre vai aparecer de forma breve e ele vai ter narrador, vai ter personagens, vai ter enredo, vai ter espaço, vai ter o tempo, vai ter aquela tensão que é o clímax, mas tudo de forma breve. Ele é mais conciso, né? Vocês já viram vários contos populares, vocês aprendem desde muito pequenos, né, a ter esse contato com o conto. E o conto nada mais é do que um estilo textual que vocês já aprenderam mesmo. Você vai contar uma história, uma narrativa breve, e você vai ter uma moral da história, e assim por diante. Como a gente diferencia também o conto de uma fábula? A fábula, ela sempre traz uma moral da história. Ela quer que o leitor extraia alguma coisa para ele levar para a vida dele, né? Exemplo, uma fábula, ela é composta de um conto, sim, mas você vai caracterizá-la como fábula pelo fato de que ela traz uma lição de vida. Já o conto, não necessariamente ele precisa trazer essa lição de vida. De repente, você vai contar uma história que vai ter um desfecho e não vai ter essa intenção em trazer algo para o leitor como lição de vida. Entenderam? Mas a fábula é também um conto. Só que, diferentemente, ela sempre vai trazer uma lição de vida, enquanto que o conto não. Você vai poder contar uma história normalmente, sem que o leitor extraia alguma lição para se levar para a vida. Essa é a diferença. Aí eu quero que vocês leiam essa questão aí do que ele fala, né? Que ele contém um drama, um só conflito, uma só unidade dramática. Então você vai pensar que você não vai estender muito a sua narrativa quando se tratar de um conto, porque se você estender, aí vai ser outro estilo literário, vai ser uma história contada, um livro, uma obra maior. O conto, você vai delimitar o espaço, vai delimitar os personagens, você vai enxugar para que aquela narrativa seja mais breve o possível, para ela ser encarada e interpretada como um conto, certo? Agora nós vamos para o item 2, para o diário. Eu quero que depois vocês voltem e leiam todo o conteúdo do conto, tá? Para não ficar tão enjoativo e a gente ficar acompanhando a leitura. Eu quero mesmo que vocês compreendam o estilo de cada gênero, tá? Mas aí vocês leiam, grifem o que vocês acharem importantes, certo? Vamos agora para o diário. O diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Gente, o que é o diário? As meninas, não que os meninos não façam, mas as meninas, principalmente na minha época, eu tinha vários diários, eu comprava agenda, na minha época não era bem mais um diário, era uma agenda mesmo, mas com a finalidade do diário.
Então, eu ali naquele diário eu relatava todas as minhas angústias, as minhas experiências, o que tinha acontecido comigo naquele dia, né? De quem eu gostava, os sentimentos que me passou aquele dia, se eu tinha uma briga com alguém ou alguma desavença com uma amiga na escola, eu relatava ali naquele diário. O diário nada mais é do que um texto pessoal de caráter íntimo. Tem diários que tem até a chavinha, porque você tranca e ninguém lê. Você escreve ali aquilo que te aconteceu, aquilo que te despertou naquele dia. E nada mais é então do que um gênero pessoal em que você vai relatar a sua vivência diária, ou sua vivência semanal, ou a sua vivência anual. Aí você vai determinar o tempo cronológico do que você vai relatar no diário. Depois a gente vem para a biografia. A biografia é uma história de vida de uma pessoa. A palavra provém de um termo grego, né, composto do bios, vida, e grafim, que é escrever. Esse vocábulo também pode ser usado em sentido simbólico e figurado. Eu coloquei aqui do lado, vocês vão olhar aqui, um gráfico do que é necessário você colocar numa biografia. Então, você vai escrever uma tese ou você vai pesquisar acerca de algum autor. A biografia, você vai colocar tudo aquilo sobre o autor. Quando ele nasceu, de onde ele é, formação acadêmica, o que ele faz, onde ele trabalha, suas preferências. Isso é um texto biográfico, quando você pega um personagem e você vai esmiuçar as preferências daquele personagem, as características pessoais daquele personagem, características intelectuais, características biológicas, quando ele nasceu, de onde ele veio, certo? Isso é a biografia, é quando você descreve alguém, algum ser ou algo e você resume os principais fatos da vida dessa pessoa. E também tem livros que são contados de como forma de biografia. Aí você vai especificar tudo acerca de quem você vai falar. Isso é um texto biográfico. Você vai especificar minuciosamente aspectos relevantes acerca do personagem ou de quem você vai retratar. E depois a gente vem para anedota, também conhecida como piada. Ela é um gênero textual humorístico, né? A piada também não tem segredo nenhum. Você logo percebe, porque ela é carreada de humor, ela é carreada de sarcasmo, às vezes até de cinismo, de elementos subjetivos e interpretativos. Então, cada um interpreta rapidamente ou demoradamente. E também é considerada como uma narrativa simples. Ela também é considerada como um texto narrativo de forma simples, certo? Aí eu até coloquei aqui uma piadinha para vocês do lado, para que vocês pudessem enxergar melhor. Bom, a nossa aula de hoje é bem simples, os exercícios eu já havia passado para vocês, espero que não tenham dificuldade de fazer. Qualquer coisa vocês me chamam aqui. E nós vamos para a prática de hoje, que eu já carreguei aí no Google Meet. Qualquer dúvida, eu estou aqui, tá? Pelo WhatsApp. Um beijo, não deixem de fazer as atividades e fiquem com Deus.